Opa, boa noite, boa noite. Meus nobres, na aula de hoje vamos falar nos crimes contra a vida. Essa aula eu garanto, o professor sempre fala, isso aqui vai cair, isso vai cair. Mas assim, eu desafio vocês a me trazerem uma prova que tinha direito penal, seja de policial militar, civil, técnico ou de juiz, que não morreu alguém. Sempre tem uma pessoa morta lá no meio. Então, uma questãozinha a gente vai abordar na aula de hoje. Beleza? Bora lá. Homicídio simples, né? Vamos começar aí pelo artigo 121. Matar alguém. Só isso. Matar alguém. Não demanda mais grandes explicações o crime de homicídio simples. Tranquilo? Por isso ele é... O homicídio simples, ele é chamado de homicídio subsidiário. Ou seja, sempre vai ser o homicídio simples quando não incidir nenhuma das qualificadoras que nós vamos ver adiante. O detalhe é que é difícil você matar alguém e não incidir alguma qualificadora. Mas, grosso modo, existe aí a hipótese do crime de homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. Na aula passada, eu lembro que eu comentei algo sobre vida intrauterina ou extrauterina. O crime de homicídio, ele protege, evidentemente, a vida. Só que vem a doutrina e separa a vida intrauterina e a vida extrauterina. O crime de homicídio, ele atenta contra a vida extrauterina, tá? A intrauterina, lembro que eu até fiz um quadro aqui sobre júri popular. A vida intrauterina é protegida pelo aborto, que nós vamos estudar hoje também. Tranquilo? Então, se caísse na sua prova que o homicídio protege a vida intra e a vida extrauterina, a questão estaria incorreta. Beleza? Vamos lá. O homicídio simples pode ser hediondo? Primeiramente, que diabo é hediondo, professor? Hediondo, na acepção da palavra, é algo reprovável, algo nojento, algo repugnante. Então, se existem os crimes hediondos, são aqueles que o legislador, que a sociedade, por alguma razão, consideram que são mais reprováveis. Por exemplo, estupro, tráfico de drogas, terrorismo. O que mais? Fala um crime reprovável aí. A gente viu na última aula lá, extorsão mediante sequestro. É um desses crimes hediondos. E onde eles estão previstos? Nessa lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos. É a lei dos crimes hediondos. Essa lei traz um rol. Ela não especifica muita coisa, ela só traz o seguinte, olha, são crimes hediondos os seguintes. Aí traz lá quais são esses delitos. Tranquilo? Ah, professor, e qual que é a consequência de um crime estar nessa lei? É só para dizer que ele é mais reprovável, que não pode fazer? Não. Existem consequências graves, como, por exemplo, na progressão de regime. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês, nossa, o direito penal no Brasil é uma droga. A pessoa vai lá, comete um crime, fica presa, ela é condenada por 10 anos. Mas aí cumpre 1/6 da pena e já está solta. Provavelmente já ouviram falar isso daí. É pela figura da progressão de regime. Pela figura da progressão de regime. Em regra, o cara... Em regra não, né? Nós temos regime fechado. Semiaberto e o regime aberto. Então, vamos lá, o cara cometeu um crime lá de homicídio, pegou aí 10 anos. Ele começaria no fechado,
Cumprida certa fração da pena, ele iria para o semiaberto e novamente para o aberto. Mas, primeiramente, basta que ele cumpra esse período ou é exigível mais alguma coisa dele? É exigível bom comportamento, né? Imagina, o cara entrou lá no fechado, fugiu 2 vezes, matou um colega de cela, bateu num carcereiro. Evidentemente, ele não vai progredir de regime. Então, não é automático assim, como as pessoas falam. Tá, professor? Tá falando disso. Antigamente, a regra era essa. Nos crimes normais, né? Cumprido 1/6 da pena, o camarada progredia de regime, desde que ele tivesse bom comportamento. Então não vou me complicar aqui não. Vou botar aqui 12 anos. Então, cumprido 1/6, né? Cumprido 2 anos, ele já iria pro semiaberto. Depois mais, aí 1/6 do restante, seria 10 anos, 1 ano e alguma coisinha, ele iria para o aberto. Agora, não é mais assim. O pacote anticrime trouxe novidades quanto a essa progressão de regime. Isso aqui pode cair para vocês. Não vou entrar no mérito dessas frações, mas o que vocês precisam levar para a prova? Um crime que está nessa lei, ou seja, um crime que é considerado hediondo, que ele é mais reprovável, você acha que ele vai ser só 1/6 que o cara vai ter que cumprir da pena dele para progredir? Não, ok? Quando é um crime hediondo, ele vai ter que cumprir de 40% até, dependendo do crime, 70% da pena. Então vamos lá, não vamos complicar aqui não. O cara pegou 10 anos em um crime aqui hediondo, cuja fração para a progressão de regime é 70%. Quanto tempo depois que ele vai poder sair do fechado para o semiaberto? 7 anos. Então, olha a consequência de um crime ser considerado hediondo ou não. Beleza? Já dos crimes não hediondos, o máximo é 30%. Mesmo com essa nova lei, mesmo trazendo de uma forma mais severa, vai chegar ao máximo a 30% dos crimes não hediondos. Já dos hediondos vão de 40% até 70%. Tá? Agora, voltando, vocês acham que o homicídio, o fato de matar alguém por si só, ele é crime hediondo? E aí? Muito reprovável, professor, você tirar a vida de uma pessoa. Em regra, o homicídio simples, em regra, ele não é hediondo. Ele não está nessa lei aqui, dentre os crimes mais reprováveis. Olha aí a casca de banana. Mas isso, em regra, é possível que o homicídio simples seja hediondo quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Então, imagine um camarada que... Sempre dou esse exemplo. Lembra aquela época que os caras estavam queimando mendigo em São Paulo? Não sei se era em São Paulo, enfim, estavam queimando... Imagine que eu decida... Brau, vou exterminar os mendigos de Paraná. Passa em cada semáforo, pô, bala no peito. E vou matando os mendigos. Digamos que não tenha nenhuma qualificadora, que a gente vai ver, ainda vamos ver no decorrer da aula. Foram vários homicídios simples contra uma série de mendigos. Mas eu sozinho, sem participar de um grupo, esse homicídio seria hediondo? Vamos lá. Outra casca de banana. Em que pese seja tratado como uma atividade típica de grupo de extermínio, esse grupo, evidentemente, mais de uma pessoa, a lei dispõe que, mesmo que por apenas um indivíduo,
Então não é a atividade do grupo de extermínio, é a atividade típica de grupo de extermínio, que grupo de extermínio geralmente faz. Mas imagine que eu faça aqui um grupo na sala. Grupo, vamos matar os mendigos. E aí inclua todos vocês, fala, não, gente, a missão é essa, assada. E nisso todo mundo sai do grupo. Todo mundo sai do grupo, eu fico sozinho e mesmo assim eu cumpro a missão. Vou matando os mendigos. Mesmo assim, por ser uma atividade típica de grupo de extermínio, esse crime está nessa lei. Ou seja, ele é um crime hediondo. Tranquilo? Se não houver essa informação, se o examinador só perguntar para vocês, o homicídio simples é crime hediondo? Você vai dizer que não. Tranquilo? Vê agora a figura do homicídio privilegiado. Nós vimos 2 aulas atrás o furto privilegiado. Então vocês vão pegar fácil essa lógica aqui. Todos os crimes têm sua forma simples, né? Alguns crimes têm uma forma qualificada. Vocês sempre devem ouvir no jornal, né? Homicídio triplamente qualificado, quadruplamente qualificado, corrupção não sei o que, tal crime qualificado. Esse crime chamado qualificado, ele é mais grave ou ele é menos grave? Ele é mais grave. Então quando você vê a notícia lá, foi um homicídio triplamente qualificado. Pô, foi grave pra caramba. Então, os crimes na forma qualificada, eles são mais graves e têm uma pena maior, evidentemente. Por sua vez, alguns crimes possuem a forma privilegiada. Que aí, o nome já diz tudo, né? Se é a forma privilegiada é porque a pena é mais branda. Estou escrevendo assim de propósito para vocês terem uma noção. Todos têm a forma simples do crime, né? E alguns vão ter a forma qualificada, que é mais grave, e a forma privilegiada, que é menos grave. Aqui, no homicídio privilegiado, uma causa de diminuição de pena, quando esse homicídio vai ser menos reprovável que o normal? Parágrafo 1º do 121. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social. Vamos lá, a gente vai ver que o homicídio privilegiado ele tem 3 hipóteses. Relevante valor social ou moral. Relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, domínio de violenta emoção. E além do domínio de violenta emoção, o que mais precisa, gente? De uma provocação da vítima. Provocação. Provocação. Tá. Domínio de violenta emoção, mais injusta provocação da vítima. Vamos por partes. Quando, gente, o homicídio vai ser privilegiado por relevante valor social? Impossível, professor. Como tirar a vida de alguém pode ser algo de valor social? Discussões à parte, imagine o seguinte exemplo. Lembram, né?
ano passado da história do Lázaro, lá do serial killer que matou não sei quantos. E estava escondido lá, era em Goiás, não era? Tranquilo. Imagine a seguinte situação. Toda aquela comoção, né? Aquele sociedade em pânico, principalmente ali na localidade, né? Um maníaco solto. Imagine que tio Zé, lá do sítio dele, tá dando uma volta e, pô, avista o Lázaro, assim, na cara dele. Ele tá acompanhando as notícias e tudo mais, no grupo do Zap. E ele vai avista o Lázaro. E isso numa área rural. Tio Zé pensa, putz, até eu chamar a polícia vai demorar para chegar. E tio Zé também pensa o seguinte, a justiça no Brasil é uma vergonha. O cara compra um cesto e tá solto, ele vai matar mais gente. É hora de eu fazer justiça aqui com as minhas próprias mãos. E ele vai, e considerando essa situação do Lázaro, que ele matou várias pessoas, era um assassino em série, e que estava em fuga, ele vai lá e, pô, dá um tiro de espingarda na cabeça do Lázaro e mata. Foi legítima defesa aí do tio Zé? Da forma que eu narrei, e se isso fosse uma questão, não, né? Ele encontrou com o Lázaro, mas no momento algum disse que o Lázaro apontou uma arma pra ele, foi pra cima dele. Então legítima defesa não entra. Porém, tio Zé cometeu sim um homicídio, vai responder pelo crime, mas na forma privilegiada, porque ele agiu ali por um relevante valor social. Conseguiram visualizar a situação? Cuidado para não confundir isso com a legítima defesa, tá? Porque não é porque o cara é reprovável, assassino em série, que tá liberado para matar. Beleza? Legítima defesa, a gente vai ter uma aula específica para isso. É uma agressão injusta atual ou iminente. Então, o Lázaro tinha que estar já perto dele ou vindo no rumo dele fazer alguma coisa. Aí a gente discutiria legítima defesa. Mas dessa forma que eu narrei, não. Beleza? Relevante valor moral. Cuidado para não confundirem isso aqui. No relevante valor social, percebam que o tio Zé, ele achou que ele estava fazendo, ou talvez até estivesse, fazendo na visão dele, um bem para a sociedade. Não era uma coisa pessoal, né? Já no relevante valor moral, imagina a seguinte situação. Maria é estuprada. Maria é estuprada. E nunca pegaram o estuprador. Porém, tinha um vídeo, foi feito os desenhos, enfim, tinha um retrato falado do estuprador. Era uma tartaruga ninja. E aí, passaram-se ali alguns meses e nada de encontrar esse cara, até que Maria, no mercado, 2 meses depois, tá? Encontra o cara. Na mesma cidade ali, tava tão perto que ela nem acreditou. Viu o cara na fila, o cara não a viu. O que Maria pensou? Chamar a polícia, os caras vão fugir, vai ser solto, ele vai sair da delegacia antes de mim. Tem muito essa também, né? Sai primeiro que a vítima, o bandido. Aí tá. Aí o que Maria fala e, impelida por aquela, digamos, uma vingança, né? Por aquilo que aconteceu. Ela fala, não vou chamar a polícia. Vai lá no mercado, na seção da faca, pega uma faca e chega por trás do estuprador. Mais uma só, certeira, e gira assim, pô. Oi? Isso, não pode esquecer. Não esqueçam de torcer a faca. O cara vai lá, pô, torceu a faca e o camarada morreu. Ela matou esse estuprador por um relevante valor social? Não. Mas por um relevante valor moral. Professor, mas ela foi estuprada. Não é legítima defesa? Legítima defesa é uma coisa atual ou iminente. Então, na hora que o cara tava estuprando, ela pegasse uma faca e matasse, legítima defesa. Mas o que eu citei aqui? 2 meses depois.
Então, sai da legítima defesa e ela vai responder pelo homicídio? Vai, mas na forma privilegiada, porque houve relevante valor moral. Boa. O colega perguntou aqui. E professor, e se fosse uma tartaruga ninja parecida, mas fosse outra, fosse o Donatello e não o Rafael? Matasse enganado, mas achando que fosse estuprador. Ela realmente acreditava que era estuprador, né? Beleza. Aí ocorrerá o chamado erro sobre a pessoa. O que é o erro sobre a pessoa? Que nós vamos falar hoje no infanticídio. No erro sobre a pessoa, como o nome pressupõe, ele acreditava exatamente que era João. Mas na verdade ela matou o cara que era igualzinho. Matou Joaquim. Matou Joaquim acreditando que fosse João. Mas quem se deu mal foi Joaquim. Ela responde por ter matado Joaquim, mas como se tivesse matado João. Temos aqui duas vítimas. Uma vítima virtual e uma vítima real. Quem foi a vítima real aqui do homicídio? Joaquim, né? Vítima real. E João, que é a vítima virtual. Quando ocorre esse erro sobre a pessoa, quando eu realmente acreditava que era essa daqui, embora a vítima real seja Joaquim, ela responde como se tivesse matado a vítima virtual. Então agora eu devolvo a pergunta. Ela vai responder na forma privilegiada? Sim. Professor, que injusto, matou um cara que não tinha nada a ver. Mas lembre-se, o direito penal pune ali o dolo, ela pune a intenção da pessoa. Na mente dela, ela acreditava que estava nessa situação. Então ela responde como se tivesse matado a vítima virtual. Beleza? Vocês querem colocar isso aí no caderno? Bota um asterisco aí. Erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa, 2 pontos. Ocorre quando, por circunstância fática, o autor do crime atinge pessoa diversa da pretendida. Ponto. A mesma linha. Nessa hipótese, vírgula, o agente responderá como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Abre parênteses. Vítima virtual. Vítima virtual. Fecha parênteses. Fecha parênteses, vírgula. E não
a pessoa e não a pessoa realmente atingida. E não a pessoa realmente atingida. Abre parênteses. Vítima real. Fecha parênteses. Ponto. Tranquilo aqui a diferença de valor social e valor moral? Então vamos aqui para a terceira hipótese. Também será homicídio privilegiado quando o agente estiver sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Que exemplo vem à mente de vocês? Mas lógico, né? Exemplo do chifre. Então vamos lá. Vamos trazer isso para um caso concreto. Acácio, nome fictício, chega em casa mais cedo, falhou nesse sentido, né? Chegou em casa mais cedo, chegou 9 horas aqui, acabou indo antes, né, de acabar o cursinho. Chegou em casa, não buzinou, não avisou e acabou surpreendido com a sua esposa na cama com outro. No momento que ele abriu a porta ali, ele ficou ali abismado com aquela situação, né? E ele tinha levado flores, chocolate, ia fazer uma surpresa. No que ele abre a porta, a esposa de Acácio diz: fecha a porta, corno, vai ver TV. Nisso, percebam, houve ali uma injusta provocação da vítima. Concordam que ele está sob domínio de violenta emoção? Beleza. Aí ele fechou a porta e foi ver TV realmente. Tranquilo, decidiu perdoar e voltaram a viver até melhor, ficou até melhor a relação depois. Um ano depois, eles foram para Expogipa, o casal foi para Expogipa, tava tudo bem, encontraram com um cara lá. Quando a Cássia viu o cara, ele, não acredito, não sei o que, todo aquele sentimento voltou. Isso, bebeu, né? Ainda voltou as memórias, bateram ali, ele pegou uma faca e matou a esposa dele. Acácio responde por homicídio privilegiado? Por que não? Pera, mas ele estava sob domínio de violenta emoção? Tava. As memórias vieram, pô, tá louco? Houve uma injusta provocação da vítima? Sim, né? Ela mandou ele fechar a porta e voltar a ver TV. Mas qual que é o lance? O tempo temporal. Logo em seguida. Então, se na hora que ele chegou, deu de cara com aquilo, e assim, em vez dele assistir TV, ele pega uma faca e vai lá e mata os dois, legítima defesa da honra. Ano passado o STF, na verdade essa teoria não estava sendo aceita, né? Mas o STF veio e já bateu o martelo de que não existe legítima defesa da honra no feminicídio. Mas, se em vez de assistir TV ele tivesse ido lá e matado os dois sob o domínio de violenta emoção, e convenhamos, logo após uma injusta provocação da vítima, ele responderia na forma privilegiada. Tranquilo? Cuidado com isso que eu falei, que é assim que a banca vai trazer. Às vezes a gente estuda só no decoreba, aí fica na mente, violenta emoção, provocação, pronto. Aí chega lá e traz essa história que eu falei. Um ano depois o cara lembrou daquilo e matou. Aí já era, não tá mais nessa causa de diminuição de pena. Tranquilo? São só essas 3 formas aqui de homicídio na forma privilegiada. Beleza? Agora vamos entrar nas qualificadoras de homicídio. E provavelmente vocês vão ver que todas as formas que vocês já pensaram de matar alguém vai ser homicídio qualificado. Você não vai... Dificilmente você pensou em um homicídio simples na sua vida. Bora lá. Artigo 121, parágrafo 2º. Vamos ver inciso por inciso aqui.
O homicídio será qualificado. Quanto que era a pena do homicídio simples mesmo? 6 a 20. No qualificado, vai para 12 a 30. Então, percebam aí uma diferença significativa. Em qualquer uma dessas hipóteses que nós vamos ver, sobe para 12 a 30. Tranquilo? E esses crimes aqui são julgados pelo júri popular ou por um juiz togado, concursado? Júri popular. Lembra que eu falei na aula passada? Crimes contra a vida, júri popular. Todos os crimes contra a vida? Homicídio culposo também? Não vai olhar no caderno, não. Não, crimes dolosos contra a vida vão a júri popular. Você matou alguém sem querer, você não vai para o júri. Você é julgado por um juiz togado. Vamos voltar aqui para as qualificadoras. O homicídio será qualificado quando for realizado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Vamos começar aqui. Mediante paga ou promessa de recompensa. Que figura vem à mente de vocês quando a gente fala no homicídio mediante promessa de recompensa? Oi? Matador de aluguel? A doutrina chama esse homicídio aqui. Bora, gente, vocês vão lembrar da palavra? Homicídio. Tem até aquele filme famoso lá dos caras. Homicídio mercenário. Não é o mercenário, o cara que paga, que mata para receber a grana? Homicídio mercenário. Se você matou alguém mediante paga, né? O cara já te passou a grana. Ou ainda só prometeu, ó, mata a casca que eu te dou vintão. Agora. Mesmo assim, você responde na forma qualificada. Até aqui, tranquilo. Ou por outro motivo torpe. Eu gosto de explicar o motivo torpe junto ao motivo fútil, que é o próximo inciso. Qual a diferença de torpe para fútil? Você jogar aí, dependendo do dicionário, vai dar até como sinônimo. Mas aqui para o direito penal, não. Vamos lá. Motivo torpe versus motivo fútil. Isso aqui eles gostam de cobrar. Palavrinhas parecidas. No motivo torpe aqui, geralmente, percebam, olha a vontade do legislador. Mediante paga ou promessa de recompensa por cara mercenário, por causa de grana, ou por outro motivo torpe. Então, tá ligado nesse sentido. É por algum motivo torpe, reprovável, abjeto. Então, quando você mata alguém por algum motivo torpe, quer dizer que o motivo, a razão que te levou a matar aquela pessoa foi reprovável. Já no motivo fútil, é quando você mata alguém por um motivo bobo, por um motivo muito simples, que não era necessário matar alguém. Imagine, por exemplo, que você sai aqui, aí tem um... para no sinal, aí vai o cara lá pedir dinheiro pra você, alguma coisa, uma ajuda, aí você... Ah, que saco! Pô! Fica enchendo meu saco! Não vou te pagar nada não, rapaz. Ele, me ajuda aí. Ajuda o quê? Pô! Matou o cara. Concordam que não foi um motivo muito bobo você matar alguém? Então, fútil é um motivo bobo. Pequeno demais para você matar alguém. Enquanto o motivo torpe já é um motivo reprovável, abjeto, nojento. Tranquilo? E o STF, em 2019, ele entrou no mérito, né, das discussões sobre homofobia, transfobia e tudo mais. O fato é que não existe na lei
o crime específico, né? Na lei em si não tem lá homofobia, pena de tanto a tanto, ok? O legislador, ele não tratou disso, até porque boa parte do nosso eleitorado é conservador. Então, o legislador sabe que se ele votar num projeto desse, ele pode não voltar nas próximas eleições. E aí veio o STF e legislou, digamos assim, e tornou criar ali o crime de homofobia. Ele disse o seguinte: quando uma pessoa matar outra por razão de homofobia ou transfobia, equipara-se a motivo torpe. Então, por exemplo, João matou Joaquim porque Joaquim era gay. Não é o simples fato de matar o cara, sei lá. Você discutiu com o cara, matou. Depois descobriu que o cara era gay. Isso vai tornar o crime motivo torpe? Não, o lance é a motivação. Você tava lá na Expogipa, aí viu um cara lá, começou a fazer uma dança sensual lá, não sei o que, falando, ah, rapaz, esse cara é gay, ó, sei não, hein. E ficou nervoso, você começou a ver, falar, ah, vou matar esse gay. Pô, e matou o cara em razão dele ser gay. Aí será um homicídio qualificado por motivo torpe. Não confundam. Essa decisão é de 2019 e eu já vi questão trazer que fulano matou ciclano por homofobia, tratando-se de crime por motivo fútil. Negativo. Fútil é motivo bobo. O cara foi lá e riscou seu carro. Já vi questão de motivo fútil em batida de carro. O motoqueiro foi lá, passou, relou no seu carro, quebrou o retrovisor, você saiu do carro, pô, matou o cara. Vamos lá, que pese você ame muito seu carro, matar alguém por causa disso é um motivo pequeno, é um motivo fútil. Tranquilo? Agora, matar alguém em razão de preconceito, homofobia, é motivo torpe. Beleza? Isso vocês não vão achar na lei. Isso é jurisprudência. Até agora, nós vimos as qualificadoras do homicídio subjetivas. Como assim, professor? Questão do motivo que levou o cara a matar. Torna o crime mais reprovável. Agora vamos ver as qualificadoras objetivas, que qualificam o homicídio pela forma como ele é praticado. Não interessa o motivo. Homicídio qualificado, inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Lembra que eu falei que das formas que você já pensou de matar em alguém, provavelmente vai cair alguma qualificadora? Porque até se você envenenar a pessoa, não interessa o motivo. Se você empregou veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou algum outro meio considerado cruel, incide essa qualificadora. Tranquilo? Só um comentário sobre a tortura, para vocês não confundirem. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado pela tortura, que é o que nós estamos vendo. E existe um crime diferente, que é a tortura qualificada pelo resultado morte. Professor, no fim deu na mesma, o cara foi torturado e morreu. Sim, mas aqui nós temos dois crimes distintos
E a diferença é simples. É a intenção do camarada. É o dolo dele. No homicídio qualificado pela tortura, qual que é o objetivo final do cara? É matar o cara. A intenção é de matar. A tortura foi o meio utilizado. Quero matar o Acácio, só que eu não quero matar fácil. Quero matar aos pouquinhos. Arranca um dedo, arranca um dente, fura um olho. Mas o objetivo é matar no fim das contas. A tortura foi o meio utilizado. Tranquilo? A intenção sempre foi matar. Já na tortura qualificada pelo resultado morte, é um crime pré-ter-doloso. Já explico por quê. Aqui a minha intenção não é matar o cara, era torturar. Então, por exemplo, a Cássio sabe um segredo que eu tenho interesse, eu quero descobrir que diacho ele tem que me contar. Ele não quer contar. Aí eu, beleza. Amarro aí, toma, arranca uma unha. Me conta, não vou contar. Arranca uma unha, arranca um dedo. Fura um olho. E nisso, tô torturando. Meu objetivo é que ele conte. Só que aí ele sangrou tanto na medida que eu fui torturando que ele acabou morrendo. Eu tinha a intenção de matar o Acácio? Não. Então, olha só que interessante. Por isso é um crime pré-ter-doloso. O pré-ter-dolo é o dolo mais a culpa em um mesmo crime. Qual era o meu dolo aqui? Torturar, para que ele contasse aquele segredo. E qual foi o crime culposo aqui? O homicídio. Então, esse é um crime pré-ter-doloso. Houve um dolo no antecedente. Tive a intenção de torturar mesmo. Mas por imprudência ali, né? Sem intenção direta, houve uma culpa no consequente. Acabei matando o Acácio. Tranquila a diferença? Então tá. E se eu tô torturando o Acácio? Me conta. Ele, não vou contar. Aí até uma hora eu me canso e falo, esse miserável não vai contar mesmo não. Pego uma arma e mato o Acácio. Intencionalmente. E aí, ainda vai ser a tortura qualificada pelo resultado morte? Será que vai ser homicídio qualificado pela tortura? Nessa segunda hipótese, eu responderia dolosamente, tanto pela tortura quanto pelo homicídio. Porque eu tive o dolo nos dois. Então, cuidado. Essa tortura qualificada pelo resultado morte é quando essa morte não foi intencional. Eu fui furando, falei, esse bicho tem sangue pra caramba, ele aguenta. Quando eu vi, morreu. Aí, tortura qualificada pelo resultado morte. Já no homicídio qualificado pela tortura, eu queria matar desde o começo. Só que aí eu fui matando aos pouquinhos. Tranquilo? Aqui é só... A tortura é somente o meio. Isso aqui tá indo pro pau, hein? Tranquilo a diferença aqui? Tem mais qualificadora. Também será qualificado o homicídio quando ele for realizado a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Viram só? Até se você ficar de tocaia lá, ou seja, esperar o cara mediante uma emboscada, o homicídio vai ser qualificado. Então a forma, a traição, chegou no aniversário do cara, dá aqui um abraço, facada aqui. Foi a traição, não houve possibilidade de defesa pelo camarada.
Então, homicídio qualificado também. Sem problema. Também será qualificado homicídio quando for para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então, imagine o seguinte. A Cássio e eu decidimos assaltar um banco. Tranquilo? Aí fomos lá no Cicobi, né? Assaltar a cooperativa. E assaltamos a cooperativa, beleza. Deu tudo certo, pegamos a grana. A gente conseguiu pegar lá 10 milhões. E ficou estabelecido que seria 5 milhões para mim, 5 milhões para ele. Só que aí eu cresci os olhos, né? Falei, bicho, eu fiz todo o planejamento. Eu corri o risco, eu imobilizei o guarda. A Cássio só foi na minha lombra ali, não ajudou em nada. Aí, falo, não, Cássio, busca ali não sei o que. Quando ele vira, pô, não, mas aí entra na traição. Eu falo, cara, não vou dividir nada com você não. Ele, como assim? Eu, facada certeira no pescoço. E girei, né? Matei o Acácio. Qual era o meu objetivo aí? Assegurar a vantagem de outro crime. Então houve ali um roubo ao banco. Qual foi a vantagem desse roubo ao banco? 10 milhões. Tô fazendo assim porque é passador. Mas eram os 10 milhões. Só que era 5 para cada. Eu falo, não, mas eu quero esses 10. Eu quero essa vantagem todinha para mim. Aí eu fui e matei o meu comparsa. Para segurar toda essa vantagem. Mesmo nessa hipótese, homicídio qualificado. Ou então, para assegurar a impunidade de outro crime. Imagine o seguinte, João está estuprando Maria ali na frente. Ali na frente do cursinho. Tem um cara estuprando uma mulher ali na frente. E o Acácio tá saindo. Por acaso ele vê. E aí nisso, o que o cara pensa? O assassino fala, não. Se eu deixar esse cara passar, ele vai chamar a polícia e eu vou ser pego. Aí esse cara vai e mata o Acácio. Homicídio qualificado. Porque ele queria assegurar a impunidade. Ele queria cometer o crime e ir embora. Mas como ele viu uma testemunha e viu que aquilo poderia prejudicá-lo, ele matou aquela pessoa por essa intenção. Tranquilo? Difícil ter um homicídio que não é qualificado, hein? Vamos lá ver o famoso feminicídio. Já não dá mais pra gente chamar de novidade, né? De 2015 pra cá. Mas ainda gera algumas dúvidas bobas. Inciso 6. O homicídio será qualificado quando for realizado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Primeira observação. Nós estamos estudando qual crime mesmo do 121? Homicídio. Dentre as qualificadoras do homicídio, nós chegamos no inciso 6º do parágrafo 2º, que é o feminicídio. Então, o feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado, por uma circunstância específica que vamos ver agora. Basta ser mulher para ser o feminicídio? Tem gente que fala isso. O homicídio é quando você mata homem. O feminicídio quando você mata fêmea. Nada a ver. Tranquilo? Percebam, será o feminicídio quando o homicídio for praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E que diabo, professor, são essas razões da condição do sexo feminino? Aí a gente recorre lá à Lei Maria da Penha, artigo 5º e 7º, que trazem essas disposições. E essa razão da condição do sexo feminino, essa violência do gênero, pode ser uma violência familiar ou uma questão de misoginia. Primeiramente, uma violência familiar e doméstica.
o marido, por ciúmes, matou a esposa. Feminicídio? Tranquilo, fácil verificar. Agora, e se, por exemplo, o pai matou a filha por ciúmes? Feminicídio? Sim. Não havia uma relação familiar e doméstica? Tranquilo. Lembra que eu falei na aula passada sobre Lei Maria da Penha? Mulher contra mulher. E agora, um casal de lésbicas, duas mulheres, e Maria, com ciúme de Lohane, matou Lohane. Incídio, feminicídio? Sim ou não? Você acha que não? Sim, olha só. O lance é contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Não importa quem matou. É a mesma lógica lá da Lei Maria da Penha. O que importa é a vítima ser mulher. O autor pode ser homem ou mulher. Mas o detalhe, tem que haver uma violência familiar ou doméstica ou menosprezo, discriminação à condição de mulher, que é a chamada misoginia. Então imagine, por exemplo, estou aqui trabalhando e tem a professora Joana, que dá aula de direito penal também. Aí o Acácio começa a passar algumas aulas para a professora Joana, em vez de passar para mim, porque a professora Joana está dando aula bem e tudo mais. Aí eu falo, não, tomar no zóio. Só tá passando aula para ela porque ela é mulher, deve estar fazendo teste de sofá com ele. Vou matar. Tô perdendo meu extra aqui, porque essa mulher tá usando ali o corpo dela para tomar de mim. Concordam que houve aí uma discriminação à condição da mulher? E aí, feminicídio ou não? Feminicídio. Então, pode ser ou violência familiar ou doméstica, ou por uma situação de discriminação com a mulher mesmo. Então, nesse caso, Joana e eu não tínhamos nenhuma relação familiar. Mas como eu discriminava a condição de Joana como mulher, incide ou feminicídio. Agora é o seguinte, tô no trânsito, tô indo embora agora para casa, bato o carro, aí já sai nervoso do carro, era uma mulher. Aí quando eu vi que regaçou uma parte do meu carro lá, eu falei, não, miserável, pego a arma, dou na cabeça dela. Feminicídio? Não. E isso, motivo fútil. Houve relação familiar ou doméstica? Eu menosprezei e discriminei? Não. Agora e se eu saio assim? Puta merda, tinha que ser uma mulher dirigindo. Devia estar em casa pilotando fogão. Miserável. E mato. Feminicídio? Com certeza, né? Eu discriminei a condição dela de mulher. Entenderam, galera? Então, pelo amor de Deus, não vão me colocar na prova que o simples fato da vítima ser mulher já vai ser feminicídio. Inclusive, existe um nome doutrinário. Acho difícil, mas vai que eles colocam isso. Merda. Só para complicar a gente. Que é o femicídio, que é diferente do feminicídio. Feminicídio é o que a gente acabou de ver, quando o homicídio ele ocorre por razão da condição do sexo feminino. O femicídio é qualquer homicídio contra a mulher. Então, cuidado. Tá? Feminicídio é diferente de femicídio. Tranquilo? Vamos lá para outra qualificadora que entrou ali na mesma época que o feminicídio. Quando o homicídio é praticado contra autoridades de segurança pública. Autoridades de segurança pública estão previstas na Constituição, no artigo 142
e no 144. Inclusive, o nosso concurso aqui é para que venhamos a nos tornar uma dessas autoridades públicas, que é a Polícia Civil. Eu trouxe aqui um rol, né? Mas esses aí são fáceis de você visualizar. Mas e se for um guarda de trânsito? Se eu matar um guarda de trânsito, será que incide essa qualificadora? Pois é. O guarda de trânsito, ele não tá, aí olha só que interessante. Ele não tá no caput do 144. Ele tá no parágrafo 8º. E temos também, guarda municipal. O guarda de trânsito, ele tá no parágrafo 10. Então, como de certa forma eles estão no 144 da Constituição, incide a qualificadora. Tranquilo? Parte você visualizar. Imagine, o cara trouxe lá. E se tivesse matado um juiz? Por ele ser juiz, incidiria essa qualificadora? Aí não. Eu vi de alguns professores falarem o seguinte: pensem na farda. Pensem na farda. Matou alguém fardado, incide essa qualificadora. Calma, velho. Calma. Vamos lá. E se eu tô numa festa? Tô lá, curtindo demais, né? Gosto muito de festa. Aí chega um cara lá e esbarra em mim. Eu já tomei umas, né? Falei. Aí o cara. Ah, rapaz, me respeita. Começa aquela discussão. Eu pego uma garrafa, pum, quebro e giro no pescoço dele. Depois eu descubro que esse cara era PM. Incide essa qualificadora? O maluco já deu spoiler ali. Não, porque o lance é a mesma lógica que do feminicídio. Basta eu matar a mulher para ser crime? Não, tem que ser em razão disso. A mesma lógica das autoridades de segurança pública. Não é porque eu matei o cara que era policial. Eu tenho que ter matado em razão dessa função dele. Tranquilo? Agora o seguinte. E se eu mato um filho de policial? Se eu mato um filho de policial nessa mesma situação da festa aí, incide essa qualificadora? Na mesma condição da festa? Não, porque eu nem sabia, né? Agora, se, por exemplo, fui preso, né? Fui pego aí numa blitz tal, esse policial miserável, e gravei o nome daquele policial. Pesquisei nas redes sociais, vi que ele tinha um filho. Eu vou me vingar desse. Em vez de matar esse desgraçado, eu vou fazer ele sofrer vivo. Vou matar o filho dele. Aí fui lá e matei o filho desse policial em razão da função dele. Da função do pai, né? Nesse caso, incide a qualificadora. Beleza? Quando você mata também cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, cuidado que a banca gosta de mudar isso aqui, colocar 2º grau, 4º grau. Mas se for até o 3º grau, incide essa qualificadora. Mas aquela mesma lógica, tem que ser em razão da função do cara. Não é o simples fato dele ser policial, ser autoridade de segurança pública. Tranquilo? Agora, esse aqui é o que eu acho que tem mais chance de cair na nossa prova.
Novidade do pacote anticrime. Pô, professor, mas o pacote crime já foi lá atrás. Como assim uma novidade dele? Vamos aqui fazer uma recapitulação de direito constitucional. Tramitação de leis. Onde geralmente começam os projetos de lei? No STF? Na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados foi... Na verdade, o presidente apresentou o projeto e começou a tramitar na Câmara o projeto do pacote anticrime. Digamos que a Câmara concordou com tudo. Pô, fechou o projeto. Aí já pode virar lei? Ou eles têm que mandar para outro lugar antes? Isso. Mandam para o Senado Federal. Isso, vamos dizer, na verdade, o pacote de crime ficou indo e voltando, porque teve várias discussões sobre ele, várias alterações. O projeto inicial do pacote de crime ele foi muito alterado, e é normal, né? Como qualquer lei. Vai para o Senado. Mas digamos que o Senado concorde com tudo. Não altere nada. Então não vai ter que devolver. E agora, já vira lei? Vai pro presidente da República. O que o presidente faz aqui, galera? Sanciona ou sanção ou veto do pacote anticrime. Vamos lá. Quando o presidente ele pode pegar a lei, vamos lá, a lei tem 10 artigos. Ele pode, por exemplo, vou sancionar 5 e vou vetar outros 5. O presidente pode fazer isso ou ele tem que sancionar tudo ou vetar tudo? Ele pode. E foi isso que aconteceu com o pacote anticrime. Ele não sancionou tudo. Ele sancionou ali, digamos, 90% do projeto e 10% foi vetado. Então vamos lá. O presidente sancionou. Claro que isso aqui são números, só estou chutando, não sei se foi exatamente isso aí, mas foi por aí. A maioria foi sancionado, só que uma minoria do projeto foi vetado. O presidente falou, não, isso aqui, essa partezinha aqui, negativo, não condiz com o nosso ordenamento jurídico. Tranquilo. Isso aqui que foi sancionado, já está valendo? Ou depois da sanção tem que acontecer mais alguma coisa? A lei, gente, ela tem que passar também pela promulgação e pela publicação, até que depois venha a vigência. Só estou cortando a etapa da promulgação. Mas depois da publicação, aí tem a vacatio legis também, não interessa. Isso aqui que foi sancionado, beleza, tranquilo, acabou. Isso aqui que foi vetado, vai pro lixo? Ainda tem alguma possibilidade disso aqui virar lei? Isso vocês ainda vão ver lá em Constitucional. Esses vetos voltam e as casas podem derrubar o veto do presidente. Oi? Eles vão ver o presidente vetou, não vetou? E para vetar, o presidente fundamentou. Olha, isso aqui não serve, isso aqui por isso, aquilo outro. Esses vetos voltam para o legislativo e eles vão analisar esses vetos. Se eles falarem assim, não, realmente, isso aí tinha que ter vetado mesmo, tranquilo. Aí acabou, morreu. Mas o que aconteceu exatamente no exemplo do pacote anticrime? Voltou para a Câmara e a Câmara derrubou a Câmara e o Senado, né? Congresso Nacional. Congresso Nacional, soma da Câmara dos Deputados e do Senado. O Congresso Nacional derrubou esses vetos. Isso. As duas casas. Maioria absoluta. Derrubaram os vetos
E aí o pacote anticrime depois foram publicados esses outros 10% aqui. Não vai mais para o presidente. Então percebam que na questão da lei, o presidente sanciona ou veta, beleza? Mas a força maior, e tem que ser assim mesmo, é do legislativo. A ponto que eles podem se sobrepor depois aos vetos do presidente. E foi o que aconteceu no pacote anticrime. Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui tinha sido vetado. Então eu já dei outras aulas para vocês de homicídio, depois do pacote anticrime, mas não tinha essa parte. Porque o presidente tinha vetado. Só que os vetos voltaram e a galera derrubou os vetos e sancionou esses outros 10%. E essa é uma dessas partes. Entendida aí a história? E agora, o homicídio será qualificado quando houver emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Cuidado, não é qualquer arma de fogo. É só arma de fogo de uso restrito ou proibido, que eu lembro que eu já expliquei para vocês. Lembram, né? Qual a diferença de restrito e proibido? Restrito, armas de uso restrito, são aquelas que somente as autoridades de segurança pública podem portar. Já as de uso proibido são aquelas que ninguém pode portar, nem as autoridades de segurança pública. Tranquilo? Aqui, tanto faz, né? Sendo um ou outro, o homicídio será qualificado. E não interessa a motivação. Beleza? Valeu, bora. Homicídio culposo. Lembrando agora, esse homicídio culposo, ele é julgado pelo júri? Não. Tá. O júri é somente os crimes dolosos contra a vida. Tá. O que é um crime culposo, afinal, né? O dolo, tranquilo, um crime doloso é aquele que o indivíduo ele tem a consciência da ilicitude ali, ele tem a intenção, vai lá e voluntariamente pratica o crime. Eu pego a arma, quero matar o Acácio e vou lá e, atirei, realizei a minha intenção. No homicídio culposo, é quando eu não tenho uma intenção direta de praticar o crime, mas acabo cometendo. A culpa, essa culpa que eu falo no sentido de homicídio de crimes culposos, ela pode ocorrer por imprudência, na ordem, negligência ou imperícia. Pode ser por imprudência, negligência ou imperícia. Por imprudência, você age, você não tinha intenção de matar a pessoa, mas você age de uma forma que a prudência mandaria você não agir. Então você acaba agindo de uma forma imprudente e mata uma pessoa. Vamos usar o exemplo aqui de trânsito, que é mais fácil a gente visualizar. Imagina o seguinte, você está ali, está vendo que o sinal está vermelho. O que a prudência manda você fazer? Parar, né? Parar no sinal. Só que aí você fala, bichação aí, vai dar 9 horas e tal, vai ter ninguém não, vou tocar direto. Nisso você toca direto, vem um motoqueiro na mão correta, que estava aberta, e você mata aquele motoqueiro. Você teve o dolo, você teve a intenção de matar aquele camarada? Não. Mas concordam que você agiu com imprudência? Então, nessa hipótese, homicídio culposo. Temos também a imprudência é um agir afobado, o cara foi afobado. A negligência não é um agir afobado, é um deixar de agir em que você deveria ter agido. Por exemplo, você não leva o seu carro para manutenção. Tem 3 anos que você sequer troca o óleo do carro. Você não troca o estepe.
Você fica enrolando pra trocar o step, é uma coisa absurda. Nossa, eu andei quase um ano de step. Beleza, você não faz a manutenção no carro. Você chega no sinal vermelho. Você fala, beleza, vou frear. Cadê que o freio? E o freio não responde. Você passa direto. Tô no motoqueiro. Você foi imprudente? Priori não. Você foi prudente, falou, vou frear. Mas você foi negligente lá atrás. Você deixou de fazer a manutenção, trocar ali as pastilhas de freio, que seja, de modo que seu carro falhou por causa dessa sua negligência. Você matou alguém. Homicídio culposo. Imperícia. Quando você diz que fulano é perito em alguma coisa, fulano é perito em soltar pipa, quer dizer o quê? Que o cara manja, né? Manja daquilo. Isso também na vida real. O cara é perito médico legal, quer dizer que ele entende muito ali de medicina legal. Por isso ele tá lá na área. Quando alguém demonstra imperícia, logo é o contrário. Ele não tem aquele conhecimento. Vamos trazer aqui exemplo que eu sempre uso. Colega ali tá grávida. 9 meses. Pai, não, ainda não tá chorando não, né? Começou a sentir as contrações ali e tal. Vai pro CESP. Aí, chegando lá no CESP, tem o obstetra, né? O obstetra, que vai fazer o parto, né? Que é o plantonista. Só que ele só vai chegar... Ele falou, não, beleza, tô indo. Mas vou levar uns 15 minutos. Nisso tinha um médico clínico geral. E esse clínico geral pegou e falou: Chico pai, eu na minha residência lá, eu já trouxe à vida muitas crianças. Tranquilo, não sei o que. Deixa comigo. Mas tem certeza? Confia no pai. Vai lá fazer o parto, mata a mãe e a criança. Ele teve o dom, ele teve a intenção de matar? Não. Mas ele se imiscuiu, se meteu em uma área que ele não tinha perícia. Ele era imperito. Então, por isso ele matou a pessoa culposamente, sem intenção, agindo por imperícia. Tranquilo isso aqui? Agora imagine que espere, chega lá o obstetra. O cara que é perito na área. Vai fazer o parto, faz o parto tudo certinho, fecha a mãe, deixa uma tesoura lá dentro e a mãe. Ele fez a conferência, a enfermeira, cadê os equipamentos? Não, já tirei tudo, nem precisa olhar não, só fecha aí. Fechou, pá, tesoura ficou lá dentro. É foda, mas pior que isso acontece mesmo. A mãe morreu. Esse homicídio culposo foi por imperícia? Não, ele era perito na área. Aí nós podemos discutir. De repente ele foi negligente, deixou de conferir, ou foi imprudente. Não, fecha, tá de boa. Beleza? Então cuidado, imperícia é quando o cara realmente não tem conhecimento na área. Vamos fazer um exercício agora. Eu tô saindo aqui. Dentro dos limites de velocidade normal, tranquilo, olhando para um lado para o outro. De repente, um suicida... Não, aí fica fácil. Cai uma bola e vem igual filme. Vem um molequinho correndo para pegar a bola e olha assim. Dei no meio, tentei frear ali, tá, o carro até freou, mas ainda acertei o molequinho. Eu respondo por um homicídio culposo em alguma dessas modalidades ou nem crime houve? Não houve crime. E muita gente tem dificuldade nesse ponto. Pensar, opa, atropelou alguém, matou alguém, vai responder. Ou se não for doloso, se ele não teve intenção, ele responde culposamente, né? Já vai excluindo assim. Mas não. A culpa, você tem que verificar uma dessas 3 situações. Por que eu deixei claro que eu estava dirigindo corretamente, respeitando as leis de trânsito? E eu tenho a carteira, então não sou imperito. Eu tô respeitando. O que aconteceu foi uma tragédia. Eu, nesse caso, não responderia por nenhuma das hipóteses. Tranquilo? O homicídio culposo,
A pena, pô, bem menor, né? Quanto que era mesmo homicídio qualificado? 12 a 30 de reclusão. Aqui no culposo, a detenção de 1 a 3 anos. Lembrando que nesse exemplo que eu dei, de quando for homicídio culposo no trânsito, você não vai responder aqui pelo 121, mas lá pelo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Dentro do CTB tem as infrações de trânsito, mas também tem os crimes específicos lá. Mas imagina a seguinte situação. Tô saindo com meu carro aqui e vejo a Cássio de bike. Pedalando, não, agora eu vou pedalar, me preparar que eu posso ser chamado pra guerra. Beleza? Aí eu vejo a Cássio de bike e falo, rapaz, agora é minha chance. Tô intencionalmente dou no meio, mato a Cássio. Eu respondo pelo 302 do Código de Trânsito ou respondo aqui pelo Código Penal? Pelo Código Penal. Homicídio doloso, aí nós vamos entrar, analisar aquelas situações de qualificadora, se for um motivo fútil, se for um motivo torpe, ou até se for um homicídio simples. Só vai lá para o Código de Trânsito o homicídio culposo de trânsito. Eu atropelei e matei alguém culposamente. Beleza? E o júri, eu já falei com vocês, né? Que o homicídio culposo não vai. Parágrafo 5º do perdão judicial. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente criminoso, né? De forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Vamos lá. Imaginem a seguinte situação. Primeiro, tá? Esse perdão judicial, ele é só em homicídio culposo. Não é no doloso, não. Fui lá, intencionalmente matei minha namorada e eu fui atingido de forma tão grave com a morte da minha namorada que o direito penal nem precisa, né? Tô sofrendo já aquela situação. Não, é no homicídio culposo. Que situação vem à mente de vocês? Isso, o pai que atropela o filho, o pai que esquece o filho dentro do carro. Imagina o seguinte. O pai foi no mercado com o bebê. Aí, na hora que ele foi pro mercado, ele esqueceu a criança dentro do carro. No sol aqui de Paraná. Mas não levou 10 minutos do mercado, que ele voltou, chegou lá, a criança estava morta. Esse pai, ele teve o dolo, teve a intenção de matar o filho? Não. Mas convenhamos, ele foi no mínimo negligente, né? No mínimo negligente ou imprudente, podemos analisar. Nesse caso, houve um homicídio culposo. Vamos lá. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração, né? Qual foi a consequência do crime? Pô, o cara perdeu o próprio filho. Atingirem o próprio agente, né? O pai, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Será que esse cara que esqueceu o filho no carro já não teve punição bastante? Ou ainda precisa de uma pena ali? E aí, nesse caso, o juiz é obrigado a conceder o perdão judicial ou não? Exatamente, ó. Poderá. Então, no caso concreto, o juiz vai analisar se é uma situação de perdão judicial ou se não. Mesmo em uma situação dessa, ele venha a punir o cara. Beleza? Lembrando, pelo amor de Deus, é só no culposo. O pai foi lá, deu veneno pro filho. Aí matou e depois, ai meu Deus, matei meu filho. Direito penal não precisa se aplicar a mim. Já sofri demais. Não faz sentido, né? Não é a vontade do legislador. Perdão judicial é somente no homicídio culposo.
Ó. Vamos lá. Em relação ao crime de homicídio, vou pegar uma prova aí de policial legislativo de 2012. O homicídio somente pode ser praticado a título de dolo direto ou eventual, não sendo admitida forma culposa. Acabamos de ver, né? E olha só. Beleza, que é de 2012, de lá pra cá ficou mais difícil, evidentemente. Mas vocês já ouviram falar dessa carreira de policial legislativo? É uma das que o pessoal mais procura, porque é policial lá da Câmara do Senado, né? Nossa, muito risco que ele corre lá, né? Então essa aqui, evidentemente, está errada. Quanto ao crime de homicídio, trata-se de crime enquadrado como hediondo. Sempre que o homicídio for qualificado, podendo ainda o homicídio simples, em algumas hipóteses legais, ser enquadrado como crime hediondo. E aí, certo ou errado? Você achou que complicou aqui? Aham. Ela tá certa. Beleza? Mas, percebam, essa prova é de 2012. Vou trazer uma observação para vocês. Nós vimos um homicídio qualificado. Esse é hediondo, sem problema. E o simples, em regra, ele é hediondo? Nós vimos que não. É quando for atividade típica de grupo de extermínio. Vimos um homicídio privilegiado. Quais são as 3 razões do homicídio privilegiado mesmo? Relevante valor social, valor moral e a situação lá do chifre, né? Quando sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Será que esse privilegiado também é hediondo? Não, né, gente? O homicídio privilegiado não é hediondo. Mas, vamos lá. O cara acabou de ser corno, aconteceu aquela situação e sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, ele pegou álcool, isqueiro e tacou fogo nos dois. Matar alguém usando fogo é homicídio qualificado? Lembra que nós vimos? Usando veneno. Isso, ó. Com emprego de veneno, fogo. Então, é qualificado. Mas nós vimos que também é privilegiado. É possível um homicídio ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Sim. Existe a figura do homicídio. Isso não está na lei. De privilegiado qualificado. O homicídio ao mesmo tempo, como nesse exemplo que eu dei, ele é privilegiado e qualificado. Mas vamos lá. É possível, por exemplo, eu matar alguém por relevante valor moral e por motivo torpe ao mesmo tempo? Tem como ser um relevante valor ali moral e ao mesmo tempo ser nojento? Não dá, né? Não dá. Então, esse homicídio privilegiado, qualificado, é só quando essas qualificadoras forem de ordem objetiva. Deixa eu voltar para explicar melhor. Percebam que essas hipóteses de homicídio privilegiado têm relação com o valor social, o valor moral ou sob o domínio de violenta emoção. Tem relação com o sentimento do cara, a ideia do cara para cometer aquele crime. O motivo que levou isso, de ordem subjetiva. A qualificadora aqui do motivo
que torna o crime mais grave por ele ser motivo torpe ou motivo fútil, também tem a ver com a vontade do cara para cometer aquele crime. Voltando à pergunta, tem como um crime ao mesmo tempo ser de relevante valor social, eu fiz aquilo pelo bem da sociedade e por meio de promessa de recompensa? Era um motivo torpe ao mesmo tempo? Pelo bem da sociedade eu matei alguém em razão de homofobia. Não faz sentido. Mas e agora, se por relevante valor moral, o cara que estuprou a minha esposa, eu encontrei ele 2 meses depois e taquei fogo nele. É possível aqui somar o privilégio, o motivo que me levou com a qualificadora objetiva, a forma como eu matei? É possível. Então, nessas situações, é possível o homicídio privilegiado e qualificado. Não, todos os outros. Só o 1 e o 2 que não. Todos os demais também. A traição. O cara, eu vi o Lázaro. Eu me escondi na moitinha, matei o Lázaro. Foi por um relevante valor social, queria proteger a sociedade do Lázaro, mas a forma que eu matei foi qualificada, porque foi mediante emboscada. Somos 2. Traição também, porque é o meio que você faz. Por exemplo, você, ô Lázaro, é você, cara. Aí o cara já se assusta, não, eu tô ao seu lado, eu tô a seu favor. Essa justiça aí, não sei o que, venha comer. Aqui em casa, não sei o que, quando o Lázaro tá comendo, eu pego a arma, Não, pior que não. Aqui é o lance, a forma como foi realizada. Então, realmente, eu chamei o Lázaro ali, mas o meu motivo não era porque eu era amigo dele nem nada. Era um relevante valor social. Mas o meio que eu utilizei foi a traição. Outro ponto mais polêmico que esse daí. O feminicídio. Será que ele é de ordem subjetiva ou objetiva? O STJ, por incrível que pareça, diz que é de ordem objetiva. Professor, o senhor acabou de falar que o subjetivo é referente à motivação do cara e tudo mais. Pois é, mas o STJ falou não. Aqui é o fato de ser uma mulher naquelas condições, então é objetivo. Vai incidir a qualificadora. Então, grosso modo, é possível um feminicídio dentro de homicídio privilegiado ou qualificado. Essa decisão do STJ, como ela é isolada, eu acho que não deve cair. Mas o que vocês devem levar para a prova é que existe o homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, somente se a qualificadora for de ordem objetiva. Tá. Todo homicídio qualificado é hediondo. Mas e o homicídio privilegiado qualificado? É hediondo ou não? Você está pensando igual os ministros dos tribunais superiores. E não. O homicídio privilegiado e qualificado não é hediondo. Professor, mas queimou o cara vivo. Não importa. Se a qualificadora for o fogo, mas houve um privilégio referente ao motivo, homicídio privilegiado qualificado não será hediondo. Não entra naquela lei 8.072 que nós vimos mais cedo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nessa questão de 2012, ainda não havia essa decisão do privilegiado qualificado existir e dele não ser hediondo. Então, tecnicamente, hoje você estaria certo. Trata-se de crime hediondo, o homicídio, né? Sempre que for qualificado. E agora a gente sabe que não. Se ele for qualificado e privilegiado ao mesmo tempo,
ele não é hediondo. Mas essas decisões são recentes. Em 2012 ainda não tinha isso. Tranquilo? Exatamente. Ainda quanto ao homicídio, trata-se de crime previsto em lei como hediondo. Mesmo em se tratando de homicídio privilegiado? Já falei que não, né? Se nem o privilegiado qualificado é hediondo, quanto mais o que é só privilegiado, né? Mas pensa, isso aqui em 2012... Homicídio simples, em qualquer hipótese, se enquadra como crime hediondo. Primeira coisa que a gente viu na aula, o homicídio simples, em regra, ele não é hediondo. Ele só vai ser quando foi atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que feita por um cara só. Apenas o homicídio qualificado se enquadra legalmente como crime hediondo. E agora, tá certo? Errado, porque homicídio simples, em atividade típica de grupo de extermínio, é crime hediondo. Beleza, galera? O que a gente tinha para falar hoje sobre os crimes contra a vida era isso. Na próxima aula a gente entra nos demais crimes contra a pessoa. A gente finaliza os crimes contra a vida com aborto, infanticídio. E vamos entrar ali em crimes contra a honra. Vamos ver a questão de calúnia, injúria, difamação, que caem muito em prova, até porque são coisas parecidas. Vocês vão ver que geralmente o pessoal fala errado, né? Ah, fulano tá me caluniando por aí. Aí, tipo, não tem nada a ver com calúnia. Tá difamando, tá injuriando. Beleza? Boa noite.